Boa noite, professor Sérgio. Boa noite. Qual a sua formação acadêmica da sua graduação ao doutorado? Eu sou graduado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, lá em Presidente Prudente, com pesquisa e extensão nos assentamentos, lá no estado de São Paulo, no Contorno do Paranapanema, sobretudo na produção de planos de desenvolvimento rural em assentamentos e educação de jovens e adultos. Depois eu fiz mestrado em Geografia na Universidade Estadual de Maringá, no norte do Paraná, onde eu pesquisei os assentamentos do município de Querência do Norte. E depois eu fui fazer o doutorado em 2004, na Unesp de Presidente Prudente, onde eu trabalhei com a pesquisa sobre desenvolvimento do projeto agroecológico do MST no estado do Paraná. Nos fale um pouco mais sobre o seu projeto de pesquisa na pós-graduação, principalmente no doutorado. Bom, no estado do Paraná, o MST é um movimento muito organizado, muito dinâmico, diferente do que eu conhecia no estado de São Paulo. Uma das coisas que mais chamou a atenção foi a forma de organização política que existe no estado, de uma intensa relação entre o movimento enquanto estrutura política e a sua base, que são os assentados e os acampados, e as propostas de educação, de formação, de conhecimento técnico sobre diversas dinâmicas econômicas e produtivas, de uma discussão política também. E por conta disso eu resolvi entender qual era a proposta do MST no âmbito da agroecologia, pensando uma nova forma de produzir e como colocar esse projeto em prática, como obter conhecimento, construir escolas, construir toda uma linha política de atuação e levar esse projeto adiante para que se desenvolvesse a agroecologia no estado do Paraná dentro dos assentamentos rurais. E aí foi uma pesquisa de 4 anos, cujo resultado é apresentado na minha tese de doutorado, que se chama NATO, Emancipação e Resistência, o projeto agroecológico do MST no Paraná. Qual a sua experiência e vivência com movimentos sociais, sobretudo com o MST? Bom, eu sou assentado no Oeste Paulista, minha família é lá da cidade de Teodoro Sampaio, então desde 89 eu moro em área de assentamento, né? Depois, antes de fazer a graduação, a gente trabalhava na base do MST, né, enquanto assentado e tudo mais. E dentro do movimento eu pude participar de diversas dinâmicas de formação, em cursos, né, em eventos organizados pelo MST, até eu conhecer o MST do Paraná, que é muito diferente do MST de outros estados. Então é uma experiência muito mais enriquecedora e mais dinâmica do que a gente tem no estado de São Paulo até aqui em Minas Gerais, né, onde eu vivo atualmente. E aí, a partir do momento que eu entrei na universidade, esses laços aí com outro MST do Paraná, eles se estreitaram no sentido de conhecer mais, de tentar aprender essas novas lógicas, que eu vejo também como muito inovadoras e, diria até revolucionárias, no sentido de que se consegue se fazer, né, com a forma com que eles trabalham. Para você, qual que é a relação da agroecologia, o que a agroecologia ajuda com os movimentos sociais? Qual é essa relação da agroecologia e os movimentos sociais? Assim? A primeira coisa é uma questão política, né? Quando a gente fala em movimento social de luta pela terra, em assentamento, a gente está pensando a construção de uma agricultura baseada na família, que nós chamamos de agricultura camponesa. Então é o cara que com a sua família explora a terra e dali tira a sua vivência. Se sustenta, reproduz seu modo de vida, desenvolve sua cultura. E isso é uma questão política muito forte, no sentido que a gente vive em um país onde essa agricultura familiar era relegada pela política pública, ela é pouco incentivada pelo Estado, e um país de enorme concentração de terra é uma questão política também por essa briga, né? Então nós valorizamos muito as grandes propriedades, deixamos a quem a sua sorte as pequenas. E quando eu falo em luta pela terra em assentamento, eu penso em fazer com que ela cresça cada vez mais, que ela incorpore cada vez mais território, né? E nessa luta com a desapropriação das grandes fazendas, a formação das pequenas propriedades, a gente tem que pensar a sustentabilidade da produção. Muita gente fala que a reforma agrária no Brasil não dá certo, porque existem centenas de assentamentos onde as pessoas estão passando fome, estão vivendo sem renda, com muita dificuldade de sobrevivência. E elas estão justamente sobrevivendo assim,
pela dificuldade que tem em encontrar uma tecnologia apropriada para tirar daquele solo, que muitas vezes são fazendas de terras muito pobres, né, o seu sustento. E, portanto, ela não pode sobreviver naqueles espaços conquistados reproduzindo uma agricultura tradicional da forma como nós conhecemos. Elas tentam colocar na pequena propriedade um padrão de desenvolvimento que é muito ligado à grande propriedade, que é um cara que tem dinheiro, que tem trator, que tem acesso ao banco, enquanto esse pequeno produtor, às vezes ele não tem uma vaca que produz bem leite, a terra dele é pior, ele não tem um maquinário, ele trabalha com a sua mão, ele não tem o acesso a uma ferramenta adequada, ele vai no banco, o banco não empresta dinheiro. Então, como é que ele pode tentar produzir numa linha que é a mesma linha que empobrece esse trabalhador? Então, a gente tem que pensar uma revolução no campo. Essa revolução passa por pensar novas técnicas que valorizem conhecimento tradicional, que valorizem tecnologias de baixo impacto, que valorizem insumos sem serem insumos comprados no mercado, né? E a lógica da agroecologia seria pensar alternativas viáveis economicamente, para que esse cara tenha produtividade, renda, ele tenha uma autonomia em relação ao mercado, ele consiga produzir sem depender do banco, sem depender do semente comprado, sem depender do adubo, sem depender do insumo moderno comprado aí, na rede de agropecuária, e consiga ter uma produção, renda, saúde. Então é um cadeamento muito complexo, mas que tem dado alguns resultados viáveis. Né? A gente vê muita gente produzindo, dando uma contribuição social muito forte, porque uma coisa é eu falar, os assentados estão falidos, outra coisa é eu falar, os assentados estão ganhando dinheiro, uma coisa é eu falar, os assentados estão produzindo alimentos saudáveis, estão conseguindo sobreviver, educar seus filhos e produzir a sua realidade. Aí a gente vai poder falar que a reforma agrária no Brasil dá certo. Legal. E referente à universidade, como você vê a relação da universidade brasileira como um todo com a agroecologia, no sentido de introduzir a agroecologia na discussão que envolve a universidade pública do Brasil? Sim. Primeiro que o conceito de agroecologia ele surge nas universidades, né? Então existe um autor chamado Miguel Tcheren, ele é chileno, hoje é professor em Berkeley, nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia. Ele escreveu a primeira obra sobre a agroecologia, que seria a ideia da produção agrícola ecológica. Alguns consideram como ciência, outros mais como movimento social, mas não se descarta as duas possibilidades, mas seria, do ponto de vista técnico, científico, se procurar na agronomia, na biologia, na geografia, na ecologia de plantas, na ecologia de animais, e aí tem um encadeamento muito grande de conhecimentos filosóficos e da academia, que a gente vai concentrando no sentido de retirar o que eles podem oferecer para se pensar uma agricultura ecológica. Essa agricultura ecológica seria tentar conhecer quais são as dinâmicas da natureza e em que medida nós conseguimos transformar o meio ambiente, direcionando a sua organização para a produção de alimentos, de uma forma diferenciada. Então, o que a gente chama de agricultura tradicional significa você desmatar um território, inserir ali algum tipo de planta, né, milho, mandioca, algodão, ou uma pastagem para a criação de determinado gado, ou algum tipo de árvore como eucalipto, ou uma aveia para a produção de látex. Né? Então, o que nós fazemos de agricultura hoje é uma simplificação da natureza. Né? E aí, para que essa simplificação da natureza, que é a prática agrícola, ela dê certo, você vai inserir insumos externos. Então, energia e petróleo para movimentar tratores, água, às vezes, para irrigação, sementes transgênicas ou não, sementes melhoradas para garantir uma produtividade, os diversos tipos de adubos e insumos químicos para controle de pragas. Esse tipo de agricultura, ele tem se desenvolvido nos últimos 50 anos, mas, de qualquer forma, ele tem sido muito danoso para o meio ambiente. Né? A gente tem problemas muito sérios de lixiviação do solo, empobrecimento, gastos excessivos, dependendo dos produtores, em relação às empresas que fornecem esses insumos
a esses produtores. Os pequenos produtores, eles têm entrado numa cadeia de empobrecimento e exclusão, porque ou não acessam o pacote completo desse tipo de agricultura, ou simplesmente eles entram em falência por conta da dependência que criam, e, portanto, muitos pesquisadores entenderam que há que se criar e pensar mecanismos para superar esse tipo de agricultura. Então, os idealizadores da agroecologia pensaram, como é que eu posso criar uma agricultura diferente dessa, químico-dependente? A única alternativa foi olhar a natureza e ver como é que ela funciona. Então, onde eu penso monocultura, cana, milho, eucalipto, eu pensar uma policultura. Onde eu penso insumos comprados, um nitrogênio adquirido no mercado, um potássio, um veneno, não, a gente pensar policultivos intercalados, dinâmicas de fitossanidade, incorporação de diferentes segmentos de plantas, animais no mesmo ambiente para fazer resiliência, para fazer controle de pragas, ou colocar plantas no mesmo processo produtivo, de forma que se crie uma interdependência entre essas plantas e a praga não atinge o vegetal que tem interesse econômico, e uma série de outras sacadas, como uso de palhadas, estercos para fazer compostagem, né, e uma série de técnicas que são muito bem conhecidas até pela população tradicional em geral, seja comunidades indígenas, quilombolas ou grupos aí diferentes, de forma que você crie uma agricultura que é autossustentável e interdependente. E do ponto de vista técnico e aplicado, ela casa muito com os interesses da agricultura familiar e camponesa. Então, portanto, reunir esses conhecimentos na universidade, criar apostilas, criar documentos técnicos, cursos voltados, né, seja na agronomia, na geografia, na biologia, na ecologia, para que se leve esse conhecimento aos produtores, mas também que se busque conhecimento desses pequenos produtores, para se criar toda essa nova roupagem de produção agrícola, tem sido feito em diversas universidades. O Estado brasileiro, nos últimos 5 anos, aí, tem sido pressionado pelos movimentos sociais, ele tem criado alguns cursos, né? Então, existem cursos de nível superior de agroecologia. Em alguns institutos federais existe curso técnico de agroecologia, mas também os movimentos, eles têm os seus cursos, como é o caso da MST em alguns estados, sobretudo no Paraná. Algumas organizações, algumas ONGs, né, têm feito trabalhos nessa linha também, em cidades importantes do Brasil, talvez São Paulo, mas sobretudo Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, né, existem feiras, as dezenas, que oferecem o resultado dessa nova dinâmica da agricultura, né, de forma que cada vez mais tem chegado à população os benefícios dessa agricultura ecológica. Então você consegue pedir desde grãos, sementes, hortaliças, frutas, produtos industrializados, geleias, compotas, né, queijos, leite, de forma que a população, até no mercado de massas, né, de grandes centros urbanos, como Londrina, Maringá, Curitiba, Grande Florianópolis, cidades do oeste, do sudeste, Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul, tem já consumido e optado por esses produtos. Escolas, redes de hospitais também têm se beneficiado, né? Então, enquanto aqui na nossa região de Minas Gerais, você não tem como ter opção, né, porque não existe, de ter acesso a um produto orgânico, você sabe, não receber nenhum tipo de adubo, nem insumo químico, existem milhares de pessoas já em vários lugares do Brasil que consomem isso todos os dias, né, inclusive sem custo, porque é distribuído nas organizações públicas, ou você pode ir numa feira na esquina e comprar pelo mesmo preço do outro produto, de forma que entenda a opção do produto tradicional, o poluído, o contaminado, e esse agroecológico ou até orgânico, as pessoas tendem a optar pelo segundo, né? E aí, os próprios produtores, seja os pequenos, os médios e até os grandes, eles acabam fazendo a opção por não praticar essa agricultura massiva e química dependente que nós temos. Então, eles vão deixar de lado a produção transgênica, vão abandonar o uso dos pesticidas, vão abandonar o uso dos insumos modernos que poluem o meio ambiente, contaminam o solo, e cria um encadeamento maior, né, que resulta
numa nova dinâmica de apropriação da natureza e entendimento dos seus processos.